E aí, tudo bem com você? Estamos juntos mais uma vez para o nosso programa ODS para você, uma iniciativa do Observatório Social do Brasil. Trazemos conteúdos que são importantes para o seu dia a dia, afinal, são importantes no contexto mundial. Os ODS são uma criação da ONU, onde está muito ligado com a sustentabilidade, onde podemos fazer hoje um mundo melhor e também muito preocupado com as nossas novas gerações. Lembre-se do que falamos no nosso primeiro episódio. A mudança que queremos ver no mundo começa com a gente, aonde nós vivemos. Esse é o nosso quarto programa. E nos primeiros programas, nossos 3 primeiros programas, nós falamos sobre um panorama geral dos ODS, foi o primeiro programa que tivemos. No segundo, nós falamos sobre a erradicação da pobreza e a fome zero. E no terceiro programa, nós falamos sobre a saúde. Então, eu convido você a entrar no nosso YouTube e assistir esses outros programas que já tivemos. Também convido você a compartilhar, falar para os seus amigos, conversar um pouco sobre os ODS, que são tão importantes para a nossa vida, no nosso mundo, na nossa cidade. Diz para a gente também qual o ODS que você mais gostou, qual o ODS que você se identifica, e você pode colocar nos nossos comentários aqui no YouTube também. Hoje nós temos, então, o nosso quarto programa e vamos falar com o professor Eduardo Jara. Ele vai falar sobre educação. Eduardo, é com você. Olá, todo mundo aí que está nos assistindo, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos falar agora aqui sobre ODS, e eu fui contemplado com, a meu ver, a mais bonita de todas. A Kenia falou aí para a gente comentar qual que mais gosta. Que bom que eu fui convidado para falar sobre essa. Então, eu tenho uma apresentação aqui que eu gostaria de compartilhar com vocês para começar a nossa conversa aí. Eu chamei aqui de Abrindo a Caixa de Pandorga, porque eu quero contar um case também onde eu trabalho com a Pandorga, com a pipa, e nós vamos avançar nessa daí, tá? O tema que eu escolhi falar hoje aqui é a educação de qualidade e a escola contemporânea, que discute inovação, sustentabilidade, cidadania e realização de planos. Eu quero falar para vocês um pouquinho sobre os objetivos de desenvolvimento sustentável, a importância da educação para os ODS. Depois quero refletir com vocês os desafios que a educação tem aqui no nosso país e finalizar mostrando para vocês um pouco de um case que eu venho desenvolvendo aqui na Universidade do Estado de Santa Catarina, onde eu desenvolvo um dos meus trabalhos, e aprender com as crianças como elas vêm tratando esse tema. Vocês acompanhando essa série muito bacana aí, que o Observatório Social do Brasil trouxe para a gente refletir, já devem conhecer os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Eu tenho o privilégio de conversar com vocês hoje, então, sobre educação de qualidade, o ODS número 4. E eu quero dizer para vocês o seguinte, esse é, digamos, o nosso coringa aí desse grande quadro dos 17 objetivos. Por quê? Nessa reflexão, né, de ser desafiado a falar sobre educação de qualidade, eu pude perceber e queria compartilhar com vocês que a educação é fundamental para todos os outros objetivos serem atingidos. E é isso que eu quero, então, numa breve explanação aqui, passar por todos os 17 objetivos e ver como a educação pode ajudar. Por exemplo, na erradicação da pobreza. A gente oportunizar que crianças e adolescentes tenham melhores oportunidades na vida do que os próprios pais. É isso que a educação permite, essa mudança social. Então, a gente tem, às vezes, famílias pobres, onde um filho teve acesso a uma educação de qualidade e pôde, dessa forma, ascender socialmente e trazer melhores condições de vida, não só para ele, mas também para os pais que antes vinham em situação vulnerável. Fome zero e agricultura sustentável, como a educação ajuda nisso? Se a gente formar cidadãos críticos e conscientes, com respeito ao meio ambiente e uso de inovações tecnológicas, a gente vai poder atingir altos graus de produtividade, né, uma consciência coletiva melhor, coisas que a educação serve muito bem para esse tipo de situação.
Saúde e bem-estar. Pessoas mais instruídas e conhecedoras do próprio corpo, é isso que a gente deve buscar com uma educação completa, integral. Usar o ditado mens sana in corpore sano, uma mente sã em um corpo são. Igualdade de gênero. A educação é a ferramenta de apoio no combate à discriminação de gênero. Educar para dar visibilidade aos problemas e mitigar esse problema de diferença, né, de condições para gêneros. Então, a educação, sem dúvida, é uma ferramenta importante nesse caminho. Água potável e saneamento. Todos devem conhecer, né, e cada vez mais, que o investimento em saneamento básico retorna em benefícios à saúde. Então, cuidado com o meio ambiente, né, cada dólar investido em saneamento, quanto que retorna em termos de benefícios, né, e saúde coletiva. Energia limpa e acessível. A pesquisa avançada em novas tecnologias requer educação de ponta. Então, centros de excelência que estão buscando, né, hoje o Brasil já está se tornando uma potência em energia eólica. Se a gente voltar aí 50, 100 anos atrás, isso ainda nem era pensado nesse nível que hoje nós estamos, né? Então, a educação proporciona também acesso a novas tecnologias. Trabalho decente e crescimento econômico. Sem dúvida, né, os indicadores nos dizem que uma maior escolaridade resulta em melhores oportunidades de trabalho e renda. Então, a educação continua sendo um fator importante para uma dignidade no mercado de trabalho. Indústria, inovação e infraestrutura. A palavra inovação, né, inovação em diferentes áreas requer excelência em pesquisa e desenvolvimento. P&D, indústrias investem nisso aí para se tornarem, né, mais eficientes. Redução das desigualdades. A educação ainda é um instrumento mais acessível para a mudança na pirâmide social. As pessoas conseguem ascender socialmente a partir de uma formação de qualidade que ela vem a ter ao longo da sua trajetória escolar. Cidades e comunidades sustentáveis. Eu gostaria de refletir com você sobre as Smart Cities, que coletam dados e, a partir desses dados, elas tomam decisões, né, para beneficiar as pessoas, a sociedade que vive ali, o meio ambiente, vem uma palavrinha errada ali, mas indicadores que podem nos dizer sobre a qualidade do ar, sobre riscos de desastres, por exemplo. Consumo e produção responsáveis. Mensurar e compreender impactos da produção requer educação em gestão eficiente. Então, uma formação, a gente, por exemplo, formar um grande administrador que vai entender os impactos da sua produção para o meio ambiente e como ele pode minimizar isso. Né? Questão de lixo zero, por exemplo. Ação contra a mudança global do clima. A gente deve educar para prevenção e gestão de riscos e desastres. A gente tem cada vez eventos climáticos mais extremos, né, e a educação do povo ajuda muito a gente reduzir os riscos, né, de desastres ambientais aí que venham a surgir. Vida na água. É muito importante a gente criar pesquisas que analisem indicadores, a demografia aquática, a qualidade da água e muitos outros aspectos. A educação oportuniza a gente conhecer mais sobre a vida na água e também sobre a vida terrestre. Pesquisa e inovação, como a gente pode usar isso a nosso favor para melhorar a qualidade de vida de um planetinha que já tem quase 8 bilhões de pessoas convivendo, né, com fauna, flora, e como a gente pode equilibrar tudo isso de uma maneira saudável e que beneficie todos. Justiça, paz e instituições mais eficazes, né? Educar para uma cultura de paz, isso se faz a partir das primeiras etapas da formação cidadã. A gente deve educar para transformar, e isso a educação, sem dúvida, é uma chave. E parcerias e meios de implementação. A educação, ela é um catalisador das novas parcerias, é uma parceria de ganha-ganha, quando a gente se associa a outras pessoas para aprender com as outras pessoas, quando instituições aprendem com casos de sucesso de outras instituições, todo mundo acaba ganhando. Quem ensina aprende ao quadrado e quem aprende evolui com um novo aprendizado.
No Brasil, a gente tem grandes desafios, né? O Brasil está entre as últimas posições ali em nível de conhecimento do ranking PISA, né, que mede o desempenho dos jovens ali, desempenho escolar. O Brasil tem uma posição muito ruim. De acordo com o Banco Mundial, o Brasil vai demorar 260 anos para atingir o índice de leitura dos países ricos. Para a matemática, demora 75 anos. Então, se a gente não tiver uma inovação na nossa forma de ensino, de educação, a gente vai para essas tendências aí muito, muito ruins. Né? Os brasileiros ainda são apontados como os piores para trabalhar em equipe. Ah, mas o brasileiro é todo amigo, mas trabalho em equipe não é cada um faz a sua parte, é a gente evoluir de maneira coletiva, todos aprendem juntos. No Brasil, a gente tem a triste estatística de pessoas jovens, né, que nem estudam e nem trabalham. E isso tende a se agravar com o envelhecimento da população. 35% dos jovens hoje nem estudam e nem trabalham, jovens de 18 a 24 anos. No futuro, a gente vai ter idosos com pouco nível de conhecimento, se isso se tender, né, a esse modelo, sem experiência de trabalho, sem experiência de conhecimento técnico. Como eu posso enfrentar isso? Estudando os objetivos do desenvolvimento sustentável e aplicando, com a ajuda do nosso observatório social e esse monte de capacitações. Eu queria propor para vocês que a gente crie ações multiplicadoras, encontre a demanda que a sociedade quer, no que a gente é bom, quem que pode nos ajudar, desenvolve um método, aplica esse método, planeja, executa e avalia. Esse é o ciclo da gente estar sempre aprimorando uma ação que vai ser aplicada. E eu, em breve, devo continuar aqui falando com vocês sobre um caso prático, onde eu planejei, executei e sigo avaliando as consequências. Nossa, Eduardo, que interessante, você fez todo um apanhado geral sobre a educação, mas ligado com os ODS, e a gente percebe como eles estão realmente interligados, e não dá para colocar um fora do outro, né? Eles estão realmente muito ligados. E essa ação que você vai falar daqui a pouco, você segura aí, o pessoal daqui a pouquinho vai ficar sabendo, mas essa questão de a gente planejar, executar e avaliar é muito importante. O Eduardo também trouxe dados muito importantes para nós, que realmente afetam a nossa educação no Brasil, e a gente percebe como estamos atrasados, né, Eduardo? Muito atrasados em relação até à questão da leitura. Fiquei aqui até um pouco assim assustada de ver como nós estamos ainda aquém dos outros países. A nossa equipe, ela foi para a rua e também foi buscar algumas informações junto com as pessoas, o que elas estão achando sobre a educação. Então, veja agora algumas entrevistas que nós colhemos nas ruas. Me senti confortável, foi bem amigável, socializar com as pessoas foi bem fácil também, todo mundo é amigável, é bem legal. E eu gostei, pelo menos das matérias, dos professores e do jeito que tratava os alunos também. Não faltaria um pouquinho mais de colocar mais neles, nos alunos, né, para colocar mais na matéria, porque já falam deles, só que fala pouco. Aí, tem que fazer uma... colocar mais eles para estudar disso, porque não tem muito disso no ensino. Na sala de aula, assim, eles falam sobre esse assunto, só que eu acho que, deveria falar mais, né? Na sala de aula, eles falam, às vezes, um pouco, daí no ensino médio nem tanto, assim, coisa que eles deveriam falar mais, de lixo orgânico, como reciclar, essas coisas, que não acontecem muito hoje em dia. Acho que sim, né? Com um pouquinho de esforço, né? Se entrar bem nas matérias e no estudo, daria. Isso eu acho que nunca, né? Não sei, porque, eles tratam geralmente a gente com muita diferença, né? Eles falam, tem coisa que homem pode e mulher não pode. Sim, realmente as mulheres são tratadas, de maneiras diferentes. Às vezes, em curso, só para homem, não aparecem várias oportunidades para mulheres, que no caso... Poderia, aparecer mais cursos, para mulheres entrar com facilidade, no mundo, no mercado de trabalho. Você viu a opinião de alguns jovens sobre a educação aqui no Brasil. Nós sabemos que o desafio é muito grande.
O desafio da educação, ele é tão grande como o da fome, da miséria, da erradicação da pobreza. Nós temos também a dificuldade da saúde. E agora nós vamos saber um pouquinho mais sobre uma solução, o comecinho, né, de uma ação que o Eduardo, o professor Eduardo Jara, fez ali na realidade dele e que deu muito certo. Vamos lá, Eduardo. Legal. Então, vamos agora para um caso prático, né, onde eu venho desenvolvendo aqui na Universidade do Estado de Santa Catarina um programa de extensão chamado ESAG Kids. ESAG é a abreviação de Escola Superior de Administração e Gerência. Como eu falei aqui em cidadania e realização de planos, é isso que eu vou, então, tratar com vocês agora na segunda parte da minha apresentação. O programa ESAG Kids, né? Com e sem ESAG Kids, a gente fala de empreendedorismo, inovação, educação fiscal para crianças, e com o objetivo de formar os futuros líderes para uma cultura de inovação, empreendedorismo, educação fiscal e gestão de riscos e desastres. Isso foi crescendo ao longo do tempo, os objetivos, porque muitas coisas vão surgindo como importantes numa questão que fala sobre empreendedorismo social, empreendedorismo verde, empreendedorismo de negócios, planejamento, inovação, liderança virtuosa, educação fiscal, gestão de riscos e desastres, os próprios objetivos de desenvolvimento sustentável. Tudo isso a gente conversa com a criançada. Eu trouxe aqui alguns aspectos legais, por exemplo, a educação superior, a universidade, ela tem entre os seus princípios desenvolver atividades de extensão que aproximem os níveis escolares, que a universidade se aproxime da educação básica, do ensino fundamental. Para vocês terem uma ideia, aqui em Florianópolis existe uma lei que obriga as escolas municipais a falarem sobre empreendedorismo nas escolas. Na minha tese de doutorado, eu identifiquei 71 leis que falavam sobre o ensino de empreendedorismo. Então, é um movimento que vem acontecendo de maneira ampla nas casas legislativas e, aos poucos, sendo introduzidos nas escolas. Mas o que é o empreendedorismo? Alguns dizem, o Schumpeter, que ele é essencial para o desenvolvimento econômico, é a busca por inovação. Os economistas acham que o empreendedor trabalha com inovação e os comportamentalistas falam em aspectos criativos. O empreendedorismo é uma área de negócios para alguns atores. O empreendedorismo se refere à habilidade do indivíduo para transformar ideias em ação. Ou então ainda é combinar o empreendedorismo com o desenvolvimento sustentável para outros autores. Ou seja, existem muitas definições para o empreendedorismo e qual que eu vou trabalhar, qual que deveremos nós trabalhar, o que eu sugiro para vocês, que a gente tem uma abordagem complexa, que aborde todos esses quesitos aí. Mas, resumidamente, se você quiser tratar por uma palavrinha só, empreender é realizar. Realizar planos. Se você tem um plano e realiza, você é um empreendedor. E como a ESAG Kids está aproximando a universidade das escolas, qual é o case que eu queria falar para vocês? A gente coloca acadêmicos para conversar com as crianças. Os nossos estudantes aqui de graduação se aproximam das crianças do nível de ensino fundamental. A gente já fez ações que beneficiou diretamente mais 50 mil crianças e indiretamente a gente já chegou a se contabilizar números de acessos e tal, em milhões de views relacionados às nossas ações. Para muitas crianças, a gente oportuniza o primeiro contato com a universidade, com a Controladoria Geral da União, com o Conselho Regional de Contabilidade, com o Ministério Público, com a Secretaria de Segurança Pública, com a Câmara de Vereadores, porque a gente pega essas crianças e leva elas nessas instituições de referência que todos deveriam conhecer ou vivenciar um pouquinho. A gente busca fazer ações diretas com ensino, pesquisa e extensão. A gente escreve livros a partir das oficinas que a gente realiza, artigo científico, vai em palestra, faz oficina, participa de eventos nacionais e internacionais, ajuda a desenhar políticas públicas para que essas práticas sejam colocadas de fato nas escolas. A gente criou uma feirinha de inovação e empreendedorismo Mirim, desafiando as crianças a realizarem planos. Nada acontece sem aquela ODS 17 lá, né, de parcerias, de parceiros junto nessa luta. Então, aqui tem alguns logos de parceiros, e temos muito mais, por exemplo, o Observatório Social, que é meu parceiro, estou vendo que não está aqui, falha técnica nossa aqui, mas
Vamos em frente. Formamos multiplicadores, né? Então os professores conhecem a metodologia para adaptar e usar como acharem melhor. A gente tem apoio de muitos fomentos, inclusive fomento internacional. Já ganhamos apoio da Austrália, dos Estados Unidos. E eu quero dizer para vocês o que acontece nessas oficinas, como as crianças trabalham, o que a gente propõe, que vem sendo um case de educação ODS 4 reconhecido. Existe na administração um modelo de negócio Canvas, mais ou menos essa fonte, esse quadrinho aqui que eu mostro para vocês, onde as pessoas desenham o seu plano de negócio. E a gente adaptou isso para o Canvas Kids. A gente pede para a criança colocar a sua ideia e ela pensa para quem é a ideia dela, o que precisa para realizar a ideia, quem pode ajudar, como vai conseguir as coisas que precisa e como vai saber se deu certo, que é a etapa da avaliação. E elas vão lá e colam um post-it, adoram esse tipo de brincadeira aí, quando elas são desafiadas a criarem qualquer coisa. Essa é a brincadeira, inventa qualquer coisa. O que são as coisas que as crianças inventam? Por exemplo, esse aqui, eles queriam placa para deixar o mundo melhor. Essa criança queria placa com mensagens que deixassem as pessoas mais felizes, ela queria colocar placas na rua para o mundo ficar melhor. Teve esse outro grupo aqui que inventou a cura da calvície através da vacina. Então, queria uma vacina para acabar com a calvície, para não ter mais gente careca, era só tomar uma vacina. Essa criança nem sabe, ela vai ficar milionária se ela executar essa ideia aí, mas a questão aqui não é a monetária, a questão é realizar planos. E nós estamos falando com crianças aí do ensino fundamental, tá? 8 a 12 anos é o público-alvo das nossas ações aí, principalmente. No final, eles têm que preencher uma nota fiscal, dizendo de que forma você gostaria que o prefeito gastasse os impostos recolhidos com essa ação. Então, se a pessoa vai lá fazer uma vacina, ela precisa comprar insumo. Comprou insumo, precisou nota fiscal, e essa nota fiscal ajuda o governo, né, em algum nível, a melhorar as coisas da cidade em benefício de todos. Teve um outro aqui que colocou assim, ó, o prefeito tem que gastar nas escolas, nas instituições públicas, nas estradas, nas polícias, no SAMU, nos bombeiros, nos hospitais. Ou seja, essa criança já sabe onde tem que ser gasto o imposto, né? Ela só verbalizou, e nós estamos falando de crianças aí, de novo, de 8 a 12 anos. A gente tem o Manual do Empreendedor Mirim, a gente tem cartões de visita, a gente planeja e faz nota fiscal. Com a EIOU do empreendedor, acredita no teu plano, empreende, inova, organiza e torna ele universal, faz com que todo mundo conheça o seu plano. Nessa pegada, a gente já escreveu diversos livros, dezenas de livros, da coleção do Empreendedor Mirim, também livros do formato da Pipa. A gente, na pandemia, distribuiu livros em cesta básica, a gente distribuiu mais de 5 mil livros em cestas básicas com instituições parceiras, a gente doava o livrinho e a criança recebia a cesta básica, as famílias que tinham criança ganhavam junto um livrinho lá na cesta básica. Na campanha de vacinação, a gente criou um livro que é Aventuras da Pipa em Tempos de Vacina, onde a Pipa conversa com aquela outra Pipa ali em forma de seringa, que é a Vacinilda, e fala sobre a importância da vacina, né, num caráter com cientificidade lúdica. A gente criou podcast, fez TikTok, está no YouTube, distribui em outros estados também o livro, já chegamos a mais de 2 milhões de views nas nossas plataformas. E na escola, no BNCC, o educador que está nos assistindo hoje pergunta, mas como eu vou trabalhar isso? Né, se no ensino fundamental da BNCC não aparece nenhuma vez a palavra empreendedorismo, por exemplo. Aparece lá no ensino médio, como uma trilha temática, um caminho possível. Mas, se não tem empreendedorismo, o que eu posso trabalhar? Ora, a BNCC ela tem 10 competências gerais. Quando você realiza uma ação, né, e envolve o teu estudante para que ele bole um plano, vocês percebam que ele trabalha todas as competências que a BNCC precisa. Conhecimento, precisa ter conhecimento para desenvolver o seu plano. Precisa ter um pensamento crítico, científico e criativo. É necessário um repertório cultural para ele saber abordar da melhor forma o seu cliente, a comunicação, como ele vai expressar aquilo que ele está construindo. A cultura digital vem nesse apoio, às vezes ele quer colocar numa rede social, quer colocar na internet, para que ele possa entender isso como um possível projeto de vida da sua realização do seu sonho, onde ele possa argumentar a favor daquela ideia que ele construiu, onde ele se conheça melhor e tenha um cuidado, não só com ele, mas também um cuidado de cooperação, de empatia com o próximo, onde ele possa exercitar de fato a cidadania. Então, todas as competências, elas são contempladas quando a gente monitora a construção de plano de alguma criança, adolescente e jovem.
Então, o nosso programa tem a intenção de capacitar multiplicadores. Se você gostou, nos segue lá, entre em contato, fala com o Observatório Social, que também é nosso parceiro, né? A gente quer sempre ampliar parcerias para conseguir outras fontes, né, de recursos humanos, de fomento, para que a gente possa finalmente inspirar mais crianças a entenderem o valor da educação. Esse menininho aqui gostou do livro e ele falou assim, eu me inspirei tanto com esse livro que eu acho que vou querer ser professor. Esse vídeo está lá no nosso Instagram da Exag Kids, para quem quiser olhar o videozinho aí. Eu acho, é que eu me inspirei tanto com esses livros que eu acho que eu vou querer ser professor. E eu deixo a palavrinha final, eduquem as crianças e não será preciso punir os homens. Pitágoras, 500 a.C., já tinha esse pensamento muito sábio. Deixo por fim aqui um agradecimento ao Observatório Social do Brasil por organizar todo esse ciclo aí de palestras sobre os ODS, os contatos aqui para quem quiser me encontrar e que todos possamos executar muito bem o ODS 4 para transformar o nosso país e o mundo. Obrigado pela oportunidade. Nossa, Eduardo, que exemplo excelente você trouxe. Quanta coisa bonita e muito importante que vocês estão realizando nesse projeto, envolvendo as crianças, envolvendo a academia. Nossa, é realmente um espetáculo. E se a gente tivesse mais iniciativas, né, desse tipo, a gente saberia que estamos andando realmente no caminho certo para vencer o desafio da educação. E veja, pessoal, vocês podem fazer parte. Aí o Eduardo deixou os seus contatos. Você pode entrar também em contato conosco aqui do Observatório Social do Brasil, onde a gente vai colocar você em contato com o pessoal aqui do professor Eduardo Jara. Você pode fazer parte. O ODS é para você, é por isso que nós colocamos esse nome no nosso programa, para que você escolha um ODS, para que você participe, para que você esteja mais engajado com essas causas, com esses problemas, que tem soluções, sim. Você pode ajudar muito aí onde você está, na sua cidade. Mas, como tudo que é bom, dura pouco, nós estamos terminando o nosso 4º programa, e é uma honra ter vocês aqui conosco, assistindo os nossos programas. Você que vai assistir, está assistindo hoje, você vai assistir depois, você que pode mostrar isso para a sua escola. É muito importante levar esse conteúdo também lá na sua escola, porque os ODS são hoje um assunto muito importante para todas as crianças, para todo o pessoal do ensino médio, para os acadêmicos também. No nosso próximo programa, lembrando que nós teremos 12 programas, nós estamos no 4º, né? Então, no nosso próximo programa, nós vamos falar também sobre um assunto bem debatido nos nossos dias, que é a igualdade de gênero e também a redução das desigualdades. Eu tenho certeza que você não quer perder também, porque nós teremos muito assunto para falar, e é um assunto realmente bem complicado hoje em dia, tem ali aquela coisa homem, mulher, né, salários, enfim. Fique conosco, a gente quer que você esteja também aproveitando esse conteúdo e sabendo um pouco mais sobre o que os ODS têm a falar sobre esses dois assuntos. E os nossos ODS, né, o nosso programa, ele é para você. E todos nós podemos fazer parte dos ODS, como nós falamos agora há pouco. Eu gostaria que você se inscrevesse no nosso canal do YouTube e também entrasse nas nossas redes sociais, @OS do Brasil. Leve esse conteúdo a mais pessoas. Quanto mais pessoas souberem sobre os desafios e as soluções que os ODS estão colocando no nosso mundo e na nossa cidade, mais cedo a gente vai conseguir resolver esses problemas. Muito obrigada pela sua apresentação, professor Eduardo. Nós agradecemos muito a sua participação. Estaremos juntos na próxima, agora no próximo programa. Você que está nos assistindo, e esteja conosco daqui a pouco, mais uma semaninha aí, você vai estar novamente assistindo ODS para você. Até logo e uma ótima semana. Tchau, tchau.